Tem Paquetá, tem Arrascaeta, tem Pedro, tem jogadores de ponta. Lá no Flamengo tem tudo isso aí, mas parece que o negócio não tá se encaixando no Flamengo e continue assim, tá maravilhoso. Olha só, o Internacional faz 1-0 pra cima do Flamengo, do Malvadão, e é o Malvadão que tem que correr atrás pra empatar, mano. Não tá nada fácil, hein? Como é que pode? Eu nunca vi o Flamengo desse jeito. Pra ser sincero, 2026 eu pensava que o Flamengo ia começar o ano avassalador e não tá. E que bom, hein, mano? Porque se continuar assim, tomara que continue, não vão passar do vice. E olhe lá se chegar a ser vice.